Não há como negar. A singularidade está vindo aí, a revolução dos robôs se aproxima cada vez mais, e tudo começa agora. Aqui estão alguns exemplos de tecnologias do futuro que vão transformar o mundo. Número 20. Robôs autônomos. Se você já viu algum filme de ficção científica na vida, provavelmente já se deparou com robôs altamente inteligentes e assustadoramente independentes, dominando o mundo. Na maioria das vezes, esses robôs são retratados como vilões de um futuro sombrio. Máquinas que pensam por conta própria, organizadas em grupos e com o claro objetivo de controlar ou até exterminar a humanidade. Parece exagero, mas considerando a velocidade com que a tecnologia está evoluindo, é razoável pensar que os robôs autônomos vão, sim, mudar o mundo completamente. A grande pergunta que fica é: essa mudança será positiva ou negativa? Estamos prestes a viver uma nova era de conveniência. Ou deveríamos começar a construir um bunker no quintal? A ideia central dos robôs autônomos é bem clara: tornar nossa vida mais prática, menos trabalhosa e até mais segura em várias situações. Isso, inclusive, é bem parecido com o início de muitos filmes de ficção. A promessa é sempre de ajudar a humanidade, certo? Esses robôs seriam equipados com sensores e inteligência artificial, capazes de coletar e interpretar informações do ambiente ao redor. Tudo isso com o mínimo de interação humana possível. Em outras palavras, eles funcionariam sozinhos por longos períodos, sem depender da nossa supervisão constante. E não estamos falando só de um tipo de robô, não. A variedade será imensa, desde aqueles que fazem tarefas simples, como aspirar o chão da sua casa, até drones altamente complexos, como helicópteros autônomos capazes de realizar missões em locais perigosos. A grande revolução está na forma como esses robôs do futuro vão aprender com o ambiente ao seu redor. Diferente dos modelos atuais, os novos robôs poderão ajustar seus próprios comportamentos com base nas informações que recebem, adaptando suas ações conforme a situação muda. Isso significa que eles estariam muito mais próximos de um pensamento independente, algo que até pouco tempo atrás era exclusivo dos seres humanos. Ou seja, robôs que realmente pensam por conta própria. Um dos exemplos mais impressionantes dessa tecnologia é o famoso robô guepardo desenvolvido pelo MIT, aquele mesmo que aparece na thumbnail desse vídeo. Esse robô é uma verdadeira obra-prima da engenharia moderna. Ele é o primeiro robô quadrúpede do mundo capaz de realizar um mortal para trás. Sim, você leu certo. Um robô que dá cambalhota. Além disso, ele é incrivelmente leve e ágil, com movimentos tão refinados que poderiam competir com um ginasta olímpico. Mas aí vem a pergunta: por que os engenheiros do MIT resolveram criar um robô tão avançado assim? A resposta é, curiosamente, bem simples: porque eles quiseram. Simplesmente porque podiam. Mas é claro que existe um plano maior por trás da brincadeira. O objetivo de longo prazo é criar versões ainda mais sofisticadas do robô guepardo, capazes de tomar decisões em tempo real e se movimentar por ambientes desafiadores, como campos de obstáculos, sem precisar de nenhum tipo de comando humano. Isso representa um enorme salto tecnológico e levanta aquela velha questão: será que robôs com mente própria são uma boa ideia? O que poderia dar errado, né? Número 19. Nanomedicina. Vamos falar agora de uma das áreas mais incríveis, promissoras e ao mesmo tempo complexas da medicina moderna: a nanomedicina. Em uma explicação bem direta, a nanomedicina é uma forma de tratamento e diagnóstico feita na menor escala possível, no nível molecular, com partículas tão pequenas que são invisíveis até mesmo para a maioria dos microscópios convencionais. O que antes era considerado impossível, hoje já está se tornando realidade graças aos avanços absurdos da tecnologia. A ciência conseguiu desenvolver ferramentas tão sofisticadas que agora conseguimos ver estruturas minúsculas dentro do corpo humano. Estruturas que há poucos anos nem sequer sabíamos que existiam. Com esse novo poder de observação e precisão, a medicina está entrando em uma nova fase, na qual é possível diagnosticar doenças de maneira extremamente precoce e, por consequência, com muito mais chances de cura. Isso é particularmente revolucionário para doenças que, até pouco tempo atrás, eram quase sempre fatais, como diversos tipos de câncer. Quanto mais cedo a doença é descoberta, maiores são as chances de tratamento e recuperação com sucesso. Mas o poder da nanomedicina não para por aí. Além de detectar, ela também pode reparar.
cientistas estão desenvolvendo nanoestruturas artificiais que atuam como uma espécie de engenheiro celular, capazes de reparar tecidos humanos danificados, desde a pele e ossos até órgãos vitais. É como se tivéssemos pequenos mecânicos circulando dentro do corpo, corrigindo problemas em tempo real. É claro que ainda não estamos usando todo o potencial dessa tecnologia, mas o que já está em prática é impressionante. Alguns medicamentos atuais já contam com sistemas de entrega baseados em nanomedicina. Esses sistemas funcionam como GPS medicinais. Eles transportam os ingredientes ativos diretamente para o ponto do corpo onde o tratamento é necessário, com precisão cirúrgica. Isso não só reduz drasticamente os efeitos colaterais, porque o remédio não afeta partes do corpo desnecessárias, como também aumenta a eficácia do tratamento como um todo. O resultado? Medicamentos mais eficientes, menos sofrimento para o paciente e tratamentos cada vez mais personalizados. A verdade é que o futuro da nanomedicina tem o potencial de mudar completamente a forma como entendemos e enfrentamos as doenças. Aquilo que parecia sonho de ficção científica em um passado recente, como curar o corpo por dentro, célula por célula, está se tornando cada vez mais tangível, e nós temos a sorte de viver justamente no início dessa nova era da saúde. Número 18. Turismo espacial. Fazer uma viagem para o espaço sempre foi um dos maiores sonhos da humanidade, algo reservado apenas para astronautas altamente treinados e, até pouco tempo atrás, totalmente fora de alcance para a pessoa comum. Mas esse cenário está mudando, e rápido. O turismo espacial, que era apenas uma fantasia infantil ou tema de filme, já começou a se tornar realidade. Pelo menos para aqueles com contas bancárias muito recheadas. Enquanto a grande maioria de nós sonha com uma viagem para a praia ou um feriado prolongado no interior, alguns bilionários já estão dando voltinhas na órbita da Terra. Mas calma, isso não significa que a gente está completamente de fora. O avanço das tecnologias espaciais pode, em um futuro não tão distante, democratizar esse tipo de experiência. Em julho de 2021, o bilionário Jeff Bezos, sim, o fundador da Amazon, decidiu subir aos céus com seu próprio foguete da empresa Blue Origin. O voo durou apenas 10 minutos e 10 segundos, mas foi o suficiente para entrar para a história. Mesmo sendo uma viagem curta, ela representou o início de uma nova fase, o início oficial do turismo espacial privado. O tipo de viagem feito por Bezos é conhecido como voo suborbital. Basicamente, o foguete sobe até uma altitude de aproximadamente 100 km, considerada o limite do espaço, e então retorna para a Terra. Durante esse curto período, os passageiros experimentam a sensação de gravidade zero e têm uma visão absolutamente espetacular do planeta, vista de cima, flutuando no espaço. Parece coisa de sonho. Mas claro, tudo isso ainda é extremamente caro. As estimativas para uma passagem em um voo espacial suborbital nos próximos anos giram em torno de $100 mil. E se você quiser uma experiência ainda mais completa, com direito a orbitar o planeta ou até visitar a Estação Espacial Internacional, prepare-se. O custo pode ultrapassar $55 milhões. É melhor já começar a economizar o troco da merenda. Apesar do preço, esses primeiros voos representam um marco importantíssimo. Eles são o primeiro passo para, quem sabe um dia, tornar viagens espaciais acessíveis para o público em geral. E quando esse dia chegar, a ideia de passar férias na Lua ou fazer um bate-volta até Marte talvez não pareça mais tão absurda quanto parece hoje. Número 17. Computação baseada em gestos. Se tem algo que o cinema e as séries adoram mostrar como símbolo de um futuro super tecnológico, é aquela cena clássica em que alguém controla uma interface digital flutuante com movimentos das mãos. Tipo um maestro regendo uma orquestra de dados ou um cientista manipulando hologramas com os dedos. Essa ideia de mover janelas e informações com simples gestos sempre foi tratada como algo distante, digno de ficção científica. Mas a verdade é que essa tecnologia já está presente entre nós, e muito mais acessível do que você imagina. A computação baseada em gestos tem como objetivo tornar a interação entre humanos e máquinas ainda mais intuitiva. E sabe do que mais? Provavelmente você já usa isso no seu dia a dia e nem se dá conta. Se você tem um smartphone, por exemplo, há uma grande chance de ele reagir a certos movimentos, como balançar o aparelho para desfazer uma ação ou usar gestos com os dedos para aumentar e diminuir imagens.
Esses são exemplos simples, mas reais, de como os gestos estão cada vez mais integrados à tecnologia. Nos videogames, isso é ainda mais visível. Consoles como o Xbox e o Nintendo Wii foram pioneiros em usar sensores e câmeras para captar os movimentos do jogador, permitindo que a interação fosse feita com o corpo inteiro. Ao invés de apertar botões, você pula, corre, gira os braços e o jogo responde em tempo real. Isso tornou os games mais imersivos e, claro, muito mais divertidos para muitas pessoas. Mas não para por aí. Um dos setores onde essa tecnologia está se desenvolvendo com mais força é o automotivo. Alguns carros modernos já vêm com sensores que permitem controlar funções internas por gestos. Você pode, por exemplo, aumentar o volume da música com um movimento da mão no ar ou ajustar a temperatura sem precisar encostar em nenhum botão. E o futuro promete ir muito além. A ideia é que, em breve, gestos possam até ser usados no processo de direção em si, como virar o volante apenas com um movimento da mão ou realizar manobras com comandos visuais. Isso pode parecer exagero agora, mas é um passo natural no caminho que a tecnologia está trilhando. A grande questão é que estamos cada vez mais fundindo nossos movimentos com as máquinas que usamos. A computação baseada em gestos representa exatamente isso, uma integração quase orgânica entre o humano e o digital. Se antes imaginávamos um futuro em que os dispositivos estariam ao nosso redor, agora a realidade é que eles estão se tornando parte de nós. Basta observar como as pessoas se relacionam com seus celulares. É praticamente uma extensão do corpo. Então, quando você pensar em como será o futuro, pense num lugar onde a tecnologia não só entende o que você diz, mas também o que você faz. E o mais louco de tudo, esse futuro já começou. Número 16. Nanorobôs. Agora é hora de falarmos sobre uma das ideias mais fascinantes e ao mesmo tempo mais perturbadoras de toda a tecnologia moderna, os nanorobôs. Só de ouvir esse nome, muita gente já imagina robôs minúsculos, invisíveis a olho nu, circulando dentro do corpo humano e realizando funções que, até pouco tempo atrás, eram inimagináveis. E adivinha? Essa ideia, que parece saída diretamente de um roteiro de ficção científica, está prestes a se tornar realidade. Então vamos ao básico. O que exatamente são nanorobôs? São máquinas microscópicas projetadas para operar em escala molecular. Isso significa que elas podem, teoricamente, viajar através do nosso sistema circulatório, se infiltrar em células, detectar anomalias, eliminar doenças e até realizar pequenos reparos no nosso organismo. Parece loucura, né? Mas é exatamente essa a proposta. E se eu te dissesse que em menos de 10 anos, esses pequenos dispositivos poderão ser usados para prevenir doenças como o câncer, eliminar vírus do corpo e até, quem sabe, fazer backup dos seus pensamentos na nuvem? Assustador? Com certeza. Impressionante? Sem dúvida nenhuma. É o tipo de coisa que provoca um misto de esperança e medo. A versão otimista da história é maravilhosa. Imagine nanorobôs localizando células cancerígenas no estágio inicial e destruindo todas elas antes que o tumor sequer comece a se formar. Ou então um exército de minúsculas máquinas combatendo infecções complexas que hoje em dia exigiriam tratamentos longos e agressivos. A promessa da nanorobótica médica é simples: aumentar drasticamente a expectativa de vida e melhorar a qualidade dela ao máximo. Só que, como em toda grande tecnologia, sempre existe um lado B. Se essa tecnologia cair em mãos erradas ou for mal utilizada, as consequências podem ser gravíssimas. Não é à toa que existem tantos filmes e livros imaginando distopias envolvendo robôs microscópicos, desde manipulação mental até colapsos no controle biológico do corpo humano. Dá até para imaginar um monte de roteiros baseados nisso. E aí, você teria coragem de colocar máquinas minúsculas no seu corpo, confiando que elas vão agir para o seu bem? Ou será que já está na hora de pensar em antivírus? Para o seu sangue? Comenta aí as suas teorias sobre nanorobôs e lembra de respirar fundo. Porque se essas coisinhas realmente forem capazes de curar doenças incuráveis, talvez elas também sejam capazes de entrar em você só com um toque no teclado. Número 15. Colonização espacial. A colonização do espaço pode parecer uma ideia extremamente ousada, quase surreal. Mas se você observar os últimos acontecimentos, vai perceber que isso já não está tão longe da realidade assim. Quando Jeff Bezos, fundador da Amazon, voltou da sua breve viagem espacial em julho de 2021, ele deu uma declaração um tanto quanto inesperada.
Segundo ele, é essencial que a humanidade transfira toda a sua atividade industrial poluente para fora do planeta, ou seja, para o espaço, a fim de preservar a beleza e os recursos naturais da Terra. Parece papo de maluco? Talvez. Mas, na verdade, ele está falando sobre algo que cientistas e futuristas discutem há décadas: a expansão da civilização humana para além dos limites do nosso planeta. E não é só o Bezos que está nessa. Outros bilionários, como Elon Musk, com a SpaceX, e Richard Branson, com a Virgin Galactic, também estão investindo pesadamente em projetos espaciais. E não é só por diversão, não. A corrida agora é por territórios além da Terra, e como sempre por oportunidades de lucro. Estamos falando de uma nova fronteira, onde os bilionários estão literalmente tentando conquistar o espaço. Já existem, inclusive, especialistas dizendo que, até o ano de 2030, pode haver pessoas morando na Lua. Isso mesmo, vivendo, dormindo, comendo e talvez até trabalhando fora da Terra. Mas aí surge uma questão delicada. Quem é dono da Lua? Ou de Marte? Pode qualquer um chegar lá e montar uma colônia? E o que garante que isso não vai virar uma versão interplanetária do "quem tem mais, leva tudo"? Esse tipo de cenário deveria nos fazer refletir. Se os bilionários já dominam quase tudo por aqui, será que o próximo passo deles é se apoderar também do restante do sistema solar? Com empresas privadas liderando as missões espaciais e não mais governos, a exploração do espaço está se tornando uma questão de iniciativa comercial. E convenhamos, quando o dinheiro fala, a ética às vezes tira férias. Se essa corrida espacial continuar do jeito que está, podemos ver um futuro onde os recursos naturais da Terra são sugados até o limite, e depois os magnatas simplesmente dão no pé em direção a Marte ou alguma lua promissora. E quem fica? A população comum, enfrentando as consequências ambientais enquanto as elites escapam para um novo começo. Então talvez esteja na hora de fazer uma pergunta séria. A colonização espacial é mesmo uma evolução da humanidade? Ou é só uma forma dos mais ricos fugirem da bagunça que ajudaram a criar? Número 14. Robôs no espaço. Os cientistas já sabem há bastante tempo que precisávamos desenvolver robôs capazes de ajudar na exploração espacial. E mais, que fossem resistentes o suficiente para aguentar as condições extremas do espaço e longos períodos sem presença humana. Nada fácil, né? Os robôs vêm sendo usados com diferentes graus de sucesso em várias missões espaciais. Eles são enviados para lugares onde ainda não é possível mandar humanos. E funcionam mesmo em temperaturas extremas, sem precisar de comida, ar ou descanso. Isso os torna bem mais baratos que enviar astronautas. A NASA, por exemplo, já lançou vários robôs nas últimas décadas. Tem os rovers, como os que estão explorando Marte, e outros que vão investigar luas distantes em busca de sinais de vida. E, claro, os mais esquisitos, os robôs humanoides. Esses últimos parecem uma mistura de Stormtrooper com boneco de luta livre. São projetados para executar tarefas que o corpo humano faria melhor, mas que seriam perigosas ou caras demais para envolver uma pessoa de verdade. Número 13. Carros autônomos. Lá nos anos otimistas da década de 1950, uma das grandes fantasias das pessoas nos Estados Unidos era o sonho de um futuro com carros que se dirigem sozinhos. Para muitos, dirigir um carro pode ser até divertido, mas para outros é só mais um trabalho cansativo. A ideia de ser transportado numa cápsula sem precisar nem prestar atenção ao trânsito, esse era o futuro ideal. E veja só onde chegamos. Cá estamos, décadas depois, e finalmente temos esses tais carros autônomos. Mas, para ser sincero, ainda não são tão revolucionários quanto todo mundo imaginava. Pelo menos ainda não. Quando a Tesla lançou o Model S com modo Autopilot, muita gente achou que o futuro tinha enfim chegado. Mas na prática, não era exatamente um carro autônomo de verdade. O sistema ainda exigia supervisão humana constante. O carro não pensava sozinho como um motorista. Criar um carro que realmente se conduza sozinho é muito mais complicado do que parece. Uma máquina dessas teria que tomar decisões em situações reais e inesperadas, e a inteligência artificial ainda não está 100% preparada para isso. Em ambientes de teste, tudo funciona bem, mas jogue esse mesmo carro nas ruas, com pessoas, bicicletas, semáforos malucos e chuva, e o sistema entra em parafuso. O problema é que os humanos dirigem baseando-se em milhares de microações, como fazer contato visual com outros motoristas, reagir em frações de segundo a mudanças no ambiente, interpretar gestos.
coisas que nem os melhores algoritmos conseguem fazer direito ainda. Computadores têm seus limites, inclusive pontos cegos. Número 12. Carros voadores. Desde que inventaram os carros, as pessoas começaram a sonhar com o próximo passo, fazer eles voarem. O carro voador sempre foi o santo graal das previsões futurísticas, apesar da confusão que seria um trânsito descontrolado lá em cima. Mesmo assim, a ideia persiste. Carros voadores são o futuro. E você sabe que também quer um? Pois é. Algumas empresas já estão desenvolvendo protótipos reais. Nomes como Airbus, Boeing e até a Uber estão investindo em projetos para tornar isso realidade. Vai ser um carro estilo O Quinto Elemento? Ou talvez algo mais parecido com o carrinho dos Jetsons? Difícil dizer. Mas como isso funcionaria na prática? Os modelos atuais de carros voadores que estão sendo testados fazem decolagens verticais, como jatos de combate, e podem percorrer distâncias curtas, algo em torno de 10 km por enquanto. Ainda assim, é um carro que voa. Agora dá licença que eu vou ali procurar um DeLorean à venda. Número 11. Mordomo robô. A ideia de ter alguém à disposição para fazer tudo por você pode parecer desconfortável. Mas e se esse alguém fosse um robô? Aí a coisa muda de figura. Um mordomo robô talvez seja exatamente o que a pessoa preguiçosa e com consciência precisa. Já temos os primeiros passos disso dentro de casa, como o aspirador robô Roomba. Então talvez estejamos prontos para dar um passo além e aceitar um assistente doméstico mais completo. Conheça o robô Hugo, da Mira Robotics. Ele é capaz de realizar uma porção de tarefas chatas do dia a dia, como lavar roupas e até dobrar as peças limpas depois. Soa tentador, né? Mas a grande dúvida é, será que até ele consegue encontrar aquelas meias perdidas? Número 10. Tecnologias de painel solar. Talvez não seja a tecnologia mais sexy de todas, mas os painéis solares estão entre as mais utilizadas do setor de energia renovável. Até aqui, eles eram grandes, ocupavam muito espaço e, convenhamos, não eram lá muito bonitos. Mas o futuro promete mudar isso. Se você se interessa por aproveitar o poder do sol, e quem não se interessa, né? Vai gostar de saber que os painéis solares do futuro serão muito mais eficientes e ocuparão muito menos espaço. Diferente dos campos solares gigantes de hoje, os novos modelos vão caber em áreas menores e se integrar melhor ao ambiente. Além disso, os engenheiros estão se esforçando para tornar esses painéis mais atraentes e estilosos. A busca por fontes de energia alternativas e acessíveis para todos é uma das etapas mais importantes para salvar o planeta da crise climática. Porque se tudo der errado, bom, melhor torcer para o Bezos deixar a gente pegar carona no foguete dele. Número 9. Hyperloop. Imagine viajar a 1.200 km por hora em cápsulas de passageiros dentro de túneis sem trilhos ou rodas. Parece loucura de filme futurista, né? Mas acredite, isso já existe. O conceito do Hyperloop usa a mesma lógica de uma mesa de hóquei a ar, ou seja, reduzir o atrito ao máximo. Usando levitação magnética e retirando boa parte do ar dos túneis, a cápsula pode alcançar velocidades incríveis. Com essa tecnologia, seria possível fazer o trajeto entre Los Angeles e São Francisco em apenas 40 minutos. Isso pode mudar completamente a forma como vivemos, trabalhamos e nos deslocamos. Além disso, o Hyperloop é uma alternativa mais barata e ecológica do que o avião. Empresas como a Virgin do Richard Branson e, claro, o Elon Musk, estão liderando o desenvolvimento desse transporte do futuro. Desde novembro de 2020, os testes com pessoas já estão rolando. E tudo indica que o projeto vai decolar. Número 8. Realidade virtual. A maioria de nós já teve algum contato com a realidade virtual, seja em filmes, jogos de videogame ou até em parques de diversão. Essa tecnologia já é real, mas seu verdadeiro potencial ainda está só começando a ser explorado. Desde a década de 1930, as pessoas sonham com um mundo em que a realidade virtual faz parte do cotidiano. Já nos anos 1960, os primeiros passos da tecnologia como conhecemos hoje começaram a surgir. Aparelhos experimentais combinavam diferentes sentidos, como cheiros e sons, para criar experiências imersivas. Mas tudo isso estava mais para máquinas de fliperama do que para algo acessível no dia a dia. Hoje, os headsets de realidade virtual vendidos ao consumidor já utilizam tecnologias baseadas em gestos. Quem usa tem toda a visão bloqueada,
substituída por imagens que criam uma nova realidade. Os movimentos oculares controlam o que você vê, dando a sensação de que tudo aquilo é real mesmo. Além dos jogos, essa tecnologia está sendo adaptada para várias áreas. Um exemplo impressionante é o uso da realidade virtual no tratamento de traumas e ansiedade. Ao criar ambientes seguros e virtuais, médicos podem ajudar pacientes a enfrentar seus medos com muito mais controle. E você achando que VR era só para games e uns vídeos meio suspeitos, né? Número 7. Tecnologia vestível. A gente já se acostumou com a tecnologia que dá para vestir, como pulseiras fitness e o famoso Apple Watch. Mas o futuro dos wearables vai muito além do que você imagina, e talvez até te deixe um pouco desconfortável. Tem gente que já vive grudada no celular, a ponto de a gente brincar que só sai com cirurgia. Mas e se não fosse piada? E se realmente fosse possível incorporar o celular ao seu corpo? Por mais estranho que pareça, isso está em desenvolvimento. Com a nuvem e a nanotecnologia evoluindo, os dispositivos pessoais estão se tornando mais avançados e, quem sabe, implantáveis. Esses aparelhos já monitoram nossos passos, batimentos cardíacos, o que comemos, onde vamos, quem encontramos, o que compramos. E tudo isso gera dados. Muitos dados. Dados que valem muito dinheiro. Por isso, as empresas estão correndo para descobrir jeitos de coletar ainda mais informações. De preferência, direto do seu corpo. Se você topar essa ideia, vai estar conectado 24 horas por dia, enchendo a nuvem com dados que alguém, em algum lugar, vai lucrar muito com isso. Número 6. Comida impressa em 3D. Essa ideia parece coisa de desenho animado, e por enquanto é meio decepcionante. Para imprimir qualquer coisa em 3D, é preciso que o material tenha uma consistência de pasta que possa ser empurrada pelos bicos da impressora. Ou seja, a comida precisa começar como uma gosma. Sim, é tão apetitoso quanto parece. Isso limita bastante o que dá para fazer. Hoje, se você quiser uma forma geométrica maluca feita de comida processada, a impressão 3D é uma ótima opção. É mais rápida e precisa que fazer à mão. E se a ideia for transformar pasta em comida que parece brinquedo, tá tranquilo. Mas, tirando isso, a tecnologia ainda não tem muito apelo além da cozinha de restaurantes temáticos. Pode ser mais barulho do que utilidade, por enquanto. Vai saber, né? Daqui a alguns anos, talvez a gente olhe para trás e se pergunte como vivíamos sem comida impressa. Número 5. Exoesqueleto. Se as tecnologias vestíveis já vão longe, o exoesqueleto é o próximo nível. É tipo vestir um robô por cima do seu corpo. Não para substituir, mas para ampliar suas capacidades físicas. Não, ele não vai te transformar num super-herói, mas pode dar aquela forcinha extra. E claro, deixar você se sentindo meio Tony Stark por uns minutos. Essas armaduras podem ser feitas de fibras de carbono, metal ou até materiais elásticos e tecidos. Por dentro, tem sensores e atuadores, que são as peças responsáveis pelos movimentos da máquina. Com isso, o exoesqueleto consegue melhorar o desempenho físico de quem o usa. Alguém com um desses pode ter força multiplicada ou aguentar mais tempo de esforço, já que parte do trabalho é feito pela máquina. O potencial dessa tecnologia ainda está sendo descoberto, mas as possibilidades de melhorar o corpo humano já são quase infinitas. A única barreira? Nossa imaginação. Número 4. Espelho inteligente. Agora, prepare-se para uma tecnologia que você nem sabia que queria, ou que talvez nem precise. O espelho inteligente está chegando. E não é só para dizer que você está bonito. Existem vários modelos já no mercado. A maioria deles só faz funções básicas, como mostrar seus tweets ou exibir mensagens no reflexo, o que basicamente permite que você nunca mais precise largar o celular, nem no banheiro. Mas os espelhos inteligentes de verdade estão sendo desenvolvidos para fazer análises profundas da sua saúde e bem-estar. Eles podem incluir sensores para medir fatores de risco de doenças, câmeras para calcular sua frequência cardíaca e nível de oxigênio, e até scanners para detectar mudanças de peso. Tem até sensores que sentem cheiro de álcool e cigarro. Claro que tudo isso pode ser útil, mas também tem um lado bem invasivo. Porque qualquer coisa que coleta dados sobre você... Bem, geralmente tem alguém tentando ganhar dinheiro com isso. Número 3. Vaso sanitário inteligente. Saindo da parte de cima do corpo e indo direto para... Bem, você entendeu. O vaso sanitário inteligente é focado em algo que talvez você prefira manter privado, o que sai do seu corpo. Mas acredite,
Esses banheiros são projetados para analisar urina e fezes em busca de sinais de problemas de saúde, como câncer, falência renal e infecções. Eles vêm cheios de recursos tecnológicos. Testam líquidos, fotografam o que sai do seu corpo, fazem medições detalhadas e alertam se algo estiver errado. Parece meio invasivo? Pode apostar que é, mas o objetivo é identificar doenças em estágios iniciais, o que pode salvar vidas. Ainda é improvável que você encontre um desses em qualquer banheiro comum. No entanto, estão sendo criados acessórios que poderão transformar um vaso normal em um troninho esperto. Prepare-se! Nem o banheiro vai ficar de fora da revolução digital. Número 2. A matriz das coisas. Com um nome tão poético, essa tecnologia até parece coisa de ficção, mas é bem real. E começou em Chicago. A ideia é simples: usar sensores espalhados pelas ruas para coletar dados em tempo real e ajudar a melhorar a vida da população. Essa tal matriz das coisas monitora o clima, o tráfego, a segurança e até a qualidade do ar. Pode parecer entediante, mas essas informações ajudam a orientar políticas públicas e a criar aplicativos úteis para os moradores. Um exemplo? Um app que mostra a qualidade do ar em cada rua, ajudando pessoas com asma a se protegerem melhor. Parece uma iniciativa nobre, né? Só resta torcer para que os famigerados sugadores de dados não transformem tudo isso num negócio sujo e lucrativo. Agora é hora do tópico curioso. Todo mundo conhece lentes de contato, mas você já ouviu falar das lentes de contato inteligentes? Vamos ser sinceros. Essas belezinhas vão mudar o mundo de verdade. Os protótipos desenvolvidos pela Mojo Vision não só melhoram sua visão, como também exibem sua agenda diretamente na superfície do seu olho. É tipo um filme de ficção científica, estilo Homem de Ferro. O plano da Mojo Vision é liderar o que eles chamam de computação invisível. Se eles conseguirem, vamos olhar menos para telas, porque as telas vão estar nos nossos olhos. Isso mesmo. Se der certo, todos teremos um assistente pessoal implantado no globo ocular. É de arrepiar. Empolgante e assustador ao mesmo tempo. Comenta aí com a hashtag Tópico Curioso e conta o que você achou disso tudo. Número 1. Soldados robôs. Se tem uma ideia que parece saída direto de um filme distópico, é essa. Soldados robôs. A proposta pode até fazer sentido na teoria, mas o pensamento imediato da maioria das pessoas é um exército de máquinas assassinas descontroladas. A ideia, na verdade, não é criar um super soldado, e sim usar robôs para apoiar tropas em campo. Eles poderiam prestar assistência médica, entrar em locais perigosos ou até participar de ações táticas. Tudo isso sem colocar humanos em risco. Vários exércitos ao redor do mundo estão estudando essa possibilidade. Muitos afirmam que as armas continuarão nas mãos humanas, ou seja, os robôs só ajudariam, não atirariam sozinhos. Mas a gente sabe como a tecnologia evolui rápido. E como já vimos em tantos exemplos anteriores, é só uma pequena mudança na legislação. E pronto, lá estão eles, exércitos de robôs marchando para o combate. Vivemos numa era em que a tecnologia domina mais nossas vidas do que nunca. Levamos supercomputadores no bolso, usamos realidade virtual e controlamos aparelhos com gestos. Podemos em breve tirar férias no espaço. É um momento incrível para se estar vivo. E com o avanço constante, a tecnologia continua encontrando novas formas de ocupar nosso tempo e resolver nossos problemas. Agora me conta, o que você acha que vem por aí? Comenta aí embaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!